garganta, sem dores de cabeça. Então ela já está bem mesmo. Aqui para participar. Então já está gravando, né, pessoal? Uma boa noite a todos. Eu vou omitir aqui o meu rosto para a gente iniciar a nossa aula. Lembrando que na aula passada, né, pessoal, isso daqui é a parte 2, nós tivemos uma parte 1, né, onde nós tratamos da questão do transporte público urbano, né, os desafios que a gente tem, né. Existe uma questão nacional, né, a gente sabe que, de uma forma geral, a questão de transporte urbano tem muito a melhorar, mas Macapá, com certeza, umas cidades aí das capitais, que tem muita coisa ainda a ser desenvolvida para melhorar isso, né? E a gente falou bastante na aula anterior, que foi a parte 1, né? Principalmente dando enfoque para a questão do ônibus, né? O transporte coletivo que é feito aqui em Macapá e, de certa forma, em toda a região metropolitana. Só fazendo alguns avisos, pessoal, não sei se é uma boa ou uma notícia ruim, mas eu vou ter que viajar aqui entre os dias 9 e 14, então eu já vou pedir para vocês atualizarem aí a agenda de todos. Eu estou passando essa avaliação parcial, que seria relativa ao diagnóstico, né, para o dia 23, que é uma outra segunda-feira, tá? Seria a priori dia 9 do 8, mas aí eu vou ter alguns imprevistos aí e resolvi colocar uma folga lá para o dia 23. Aí eu não sei se é ruim, se é bom, talvez seja bom, porque é mais tempo que vocês têm aí para desenvolver esse trabalho. Ok? Então, ó, ficou para o dia 23 do 8, essa questão aí, né? Eu acho que todo mundo já formou grupo, pelo menos eu vi lá nos e-mails. Quem não formou, corra aí, entre em contato com os colegas, qualquer dificuldade, pode me mandar uma mensagem no privado aí, que a gente tenta auxiliar para que todo mundo consiga, de fato, né, entrar em algum grupo. Alguém está sem grupo? Acho que não, né? Todos já estão devidamente agrupados. Salve, Léo. Acho que sim, né? Ninguém falou que não, né? Então, vamos continuar falando sobre a questão do transporte urbano, né? Novamente, a gente vai fazer aquela análise considerando como cenário ideal o transporte sustentável, né? Lembrando que a gente tem duas condições, a ideal é quando a gente está próximo, né, dos locais onde a gente vai trabalhar, estudar, fazer o nosso lazer, né? Mas sabendo que nem sempre a gente tem essa questão atendida, é necessário também que, mesmo eu morando longe, né, eu possa chegar nos locais que eu preciso estar, mas de uma forma sustentável, né? Utilizando preferencialmente, né, os meios de transporte coletivos. Aí eles têm que ofertar uma qualidade, né, um diferencial para que você opte pelos mesmos, né? E a gente comentou bem essa questão do ônibus na aula passada, né? Lembrando que em Macapá o BRT a gente não tem, então o ônibus é o principal modelo, né, meio de transporte coletivo urbano da nossa cidade, né? Então a gente falou do ônibus e hoje a gente vai pegar novamente essa pegada mais sustentável, né, e falar de uma forma mais geral sobre a questão do transporte por bicicleta, né, ou /e a pé. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre essas questões aí de uma forma geral, os conceitos que a gente precisa entender, né? Não é só saber andar de bicicleta que a gente vai poder planejar de uma forma correta um transporte cuja uma das matrizes seja a questão da bicicleta. A gente precisa entender alguns aspectos técnicos e a gente vai citar alguns deles na aula de hoje. Só lembrando, né, do trabalho de vocês, a gente viu na aula passada muito essa questão do coletivo,
Se eu não me engano, vocês chegaram a discutir internamente e conseguiram chegar aí a um bom senso, né, no sentido de tentar, em vez de cada grupo fazer uma pesquisa, né, vocês iriam se unir para conseguir fazer uma pesquisa mais abrangente, né, que possa ser feita por todos ao mesmo tempo. Eu não vejo nenhum problema quanto a isso, porque até de certa forma vocês vão conseguir chegar num público-alvo mais abrangente, né, tanto em quantidade como também diferentes perfis que vocês vão ter como o pessoal que vai responder a sua pesquisa. Então, da minha parte, eu não vejo nenhum problema quanto a isso. Tá? Lembrando que as perguntas-chave que vocês têm que fazer estão relacionadas a essas 3 perguntas, conforme a gente viu na aula passada. Você consegue desmembrar as mesmas, mas a gente pode considerar como sendo as 3 fundamentais. A questão dos estudos, inclusive foi até interessante, porque alguns dos alunos aí tiveram, né, participação na última pesquisa que foi feita aí com relação aos coletivos. Foi uma pesquisa embarcada, falando sobre as redes, né, alguns dados das questões atuais do transporte público de Macapá, questão das linhas, inclusive a gente até aproveitou a aula para definir bem as diferenças entre linhas diametrais, radiais, locais, circulares e interbairros. Definimos cada uma delas, inclusive. E ficou aquelas perguntas, né, que vocês, de certa forma, vão tentar responder no desenvolvimento do trabalho de vocês, que é, considerando esse último perfil que eu apresentei para vocês, de maio de 2019, será que a gente teve melhorias, pioras, ou o cenário se manteve indiferente? São perguntas que eu pretendo ter respostas em função do trabalho de todos. Claro que a gente sabe que mudou muita coisa, a gente tem uma pandemia aí que já teve, digamos assim, um pico, né? Hoje já está mais estabilizado, mas continua ativa, e isso, de certa forma, interfere, né, nessas questões. Interfere em quase tudo, mas principalmente, né, a gente pode dizer também nessas questões aí de utilização de coletivos. E aí vocês vão analisar também, já considerando essa nova variável que é a pandemia. Tá? Falamos de vários problemas que a gente tem com relação a isso. Falamos novamente aqui das caracterizações que vocês irão fazer, né? E agora sim, entrando no tema principal da aula de hoje, né? A gente vai discutir um pouco essa questão da bicicleta, né? E claro, da caminhada, que seria literalmente você chegar nos lugares de interesse a pé. O que a gente pode avaliar de forma técnica, isso em termos gerais, e depois a gente vai e foca no caso de Macapá. Lembrando que toda vez que a gente se refere, pessoal, a esse tipo de modal, que é ou bicicleta, a pé, ou outro tipo de meio que você utilize que não seja motorizado, né? A gente está falando de um conceito que é muito visto aí, tanto em artigos como na própria mídia, que é o conceito de quê, pessoal? Vocês lembram como é que eu denomino esse tipo de mobilidade, quando eu estou utilizando um meio que não seja motorizado? Vocês já estão lembrados desse termo aqui, que a gente chama inclusive de quê? Ó? De mobilidade ativa, né? Ou melhor, como a gente está em meio urbano, né? Mobilidade urbana ativa. Inclusive, a gente pode definir ela como sendo uma forma de deslocamento não motorizado, tá? Isso daí é fundamental para você caracterizar essa questão ativa, né? Baseado basicamente no quê? Na propulsão humana, que pode ser desde você literalmente andar e caminhar até o seu local de interesse, e depois a volta, né? Claro, como também pedalar, utilizar skate, cadeiras de rodas, né? Patinetes, patins, triciclos e outros tipos de sistemas que não sejam motorizados. Tá? Então, não é motorizado, pessoal, vocês já podem colocar aí no conjunto, no leque de mobilidade urbana ativa, tá, pessoal? Certo? Lembrando que a gente está no contexto urbano, perfeito? Vocês já conheciam essa definição? Acho que sim, né? Ela é muito utilizada hoje relacionando a melhorias que a gente tem dentro das questões de mobilidade urbana, né? Então, a gente chama de mobilidade ativa. E aqui a imagem ela ilustra bem isso, né? Uma via que provavelmente nos dias de semana ela é ocupada
de forma majoritária por automóveis, né? Mas é muito comum aí nos centros, São Paulo, eu acho que inclusive isso é a Avenida Paulista, se eu não estiver enganado. Você pega lá os finais de semana e abre, né, para o pessoal que quer praticar a sua caminhada, a sua corrida, andar de bicicleta, skate, patins e outros não motorizados. Aí literalmente é a mobilidade ativa, né? Nós até discutimos anteriormente, lá uma das aulas no início do curso, né, sobre que a gente teria essa possibilidade, por exemplo, né, de fazer essa mudança nos finais de semana, considerando a orla, né? Seria bem interessante verificar se, num teste possível, a gente abrindo essa opção e fechando o tráfego de veículos, como é que seria a questão da aceitação da sociedade? O pessoal vai utilizar? Não vai? O que vocês acham? Eu acho que seria um bom teste para a gente avaliar essas questões e provavelmente, né, com o tempo, se tornaria algo mais rotineiro, né? Lembrando que a orla é, a priori, um local, nos horários fora daqueles horários que você tem insolação maior, né? Seria um local agradável para você caminhar, correr, andar de bicicleta. Isso já ocorre, né? Só que num espaço reduzido, que é o espaço ali que a gente tem da calçada e aquele pedacinho ali onde os carros ficam estacionados. Só que também o pessoal costuma parar para apreciar a paisagem ou tomar lá a sua birita, e aí também aquele espaço acaba ficando sem dono, né? E aí o ciclista, o pedestre, ele tem que se desviar, às vezes, inclusive, tem que entrar na faixa onde os veículos estão passando. Mas seria interessante abrir, né, pessoal, para identificar como seria essa questão. Eu acho que já ocorreu em épocas anteriores isso, né? Mas é um bom teste. Se eu tivesse autonomia, eu faria esse teste sem sombra de dúvidas. E claro, né, pessoal, associado ao que a gente chama de mobilidade ativa, né, a gente pode dizer que um dos principais benefícios que nós temos, de fato, né, a gente é o principal beneficiado nesse sentido, é a melhoria da qualidade de vida, associada, claro, a uma melhoria do seu estado clínico, do seu estado de saúde, né? Lembrando que isso não é difícil de achar, eu até cito aqui um exemplo de um artigo aqui, ó, que foi publicado em 2004 por Russ Lopes, que eles mostram de forma efetiva, né, que há relação entre expansão urbana e problemas de saúde, como problemas cardíacos e, claro, obesidade. Então, se eu melhoro essa questão de expansão urbana, né, de uma forma mais sustentável e, claro, introduzindo de uma forma correta, tá, essas questões de mobilidade ativa, a gente consegue, de certa forma, também agregar e propiciar uma melhor qualidade de vida para todos. É algo bonito e que, de fato, funciona desde que seja bem implementado e gerido, tá? Não adianta só colocar e pronto. A gente tem que fazer uma gestão em cima daquilo, porque a gente sabe que tem vários fatores que irão influenciar nisso, né? Não é só colocar e ficar observando. Tem toda uma questão, inclusive a fiscalização é importante. Esse é um dos principais benefícios que a gente tem incorporado à mobilidade ativa, né? Mas todo mundo sabe também, né, pessoal, que é até uma questão que a gente brinca, né? O pessoal reclama aí que não quer ir para academia porque não tem dinheiro, né? Mas a gente poderia ter uma academia ao céu aberto aí, literalmente, como tem em outros locais. Quem vai ali, por exemplo, no Rio de Janeiro, no Arpoador, tem lá a famosa academia de concreto, né? Todo o peso é de concreto. E ali também, no Aterro do Flamengo, tem vários locais onde você tem academias de céu aberto. Eu lembro até que durante a Olimpíada, e se eu não me engano, a Copa do Mundo, né, alguns patrocinadores montaram na praia ali de Ipanema, Copacabana, academias, que você poderia fazer acesso em horários pré-estabelecidos. Por que não fazer isso aqui também, né? Associando que você pode fazer a sua malhação ali e depois fazer uma caminhada, uma corrida para fechar seu treino. Seria bem interessante e até uma forma de você agregar, né, melhor essas questões. Claro que tem que avaliar a questão da manutenção, fiscalização, tem que controlar as pessoas que, de certa forma, podem gerar problemas, vandalismo, né? Mas se você tiver alguém gerindo esse serviço, tende a dar certo, né? E lembrando que tudo isso tende a melhorar novamente a questão da qualidade de vida. Então não precisa pagar a academia, a gente poderia ter até uma gestão que pudesse, de certa forma, incentivar isso. E a questão da bicicleta estaria literalmente ligada, né, pessoal?
conforme está aqui, seria um benefício já atrelado a isso. Eu acredito, inclusive, né, que muitos de vocês aí, quando tem um tempo, né, vago, utilizem, não estou dizendo somente a orla, mas um local próximo da casa de vocês aí, nem que seja o quintal, ou fazer voltas ao redor da casa para dar uma queimada aí de calorias. Então, nada melhor também que fazer isso de uma forma mais abrangente. Outros benefícios, tá, pessoal? A gente cita isso porque é importante dizer que vai gerar de fato uma melhoria, né? E essas questões já são conhecidas por todos. A pandemia também, de certa forma, é interessante nesse contexto, porque ela incentiva mais isso, né? Você tende a sair de forma mais a praticar os exercícios em ambientes de céu aberto, e a bicicleta seria uma interessante, né, possibilidade nesse contexto. Lembrando que, claro, também, como está aqui na imagem, a gente precisa ter os locais corretos para que a gente possa, de forma efetiva, fazer isso, né, pessoal? Não adianta eu dividir aquele espaço com outros tipos de modais, nesse caso com veículo, o próprio pedestre com a bicicleta com a motocicleta, aí a gente vai ter conflitos e vamos ter problemas, como vários do que ocorrem aqui na nossa cidade. Então é importante que a gente também trabalhe a infraestrutura, né, para que ela seja feita de forma a incentivar a sociedade a utilizar isso, tá? Com certeza, se você tiver uma infraestrutura, uma calçada certa, bem dimensionada, com arborização no entorno para reduzir essas questões térmicas e dar uma sombra mais adequada para o seu passeio, ter aquele espaço destinado ali para a sua bicicleta, você vai se motivar a, literalmente, ou comprar uma ou, de certa forma, a gente vai falar mais na frente, tendo um serviço de bicicletas compartilhadas, a utilizar isso com mais frequência. Lembrando que tem também a questão, né, relacionada às distâncias, né, pessoal? A gente sabe, né, que a questão do pedestre aí depende do tipo de perfil de pedestre, mas geralmente a média, né, que você considera de 0 a 1 quilômetro seria uma distância que, independente da sua condição física, daria, né, de uma forma geral para você percorrer, né? A não ser que você tenha alguma comorbidade que não possibilite isso. Tá? Então seria adequado aí se eu tivesse distâncias da ordem de 1 quilômetro, que eu acredito que sejam distâncias que você, por exemplo, percorria aqui na universidade, né, antes da pandemia, para ir lá no RU, e depois mais 1 quilômetro aqui para voltar. Eu acho que é mais ou menos nessa faixa aí, talvez até um pouco menos. Tá? Então, se eu tivesse essas condições de ir a pé nessas distâncias, com certeza esse tipo de modal, né, esse tipo de situação que é caminhar seria ideal. Só que a gente sabe que à medida que eu tenho uma distância maior, né, pessoal, e aí eu coloco uma distância entre 1 e 5 quilômetros, talvez não seja tão interessante ir a pé, por mais que eu acho que ainda dá para encarar, tá, pessoal? Não seria nada exagerado. O pessoal aí, estagiários do plano diretor, acho que o Júlio, né, já deve ter andado mais que isso aí para fazer as atividades aí que foram solicitadas pelos professores. Então, Com certeza, professor. Se tivesse a bicicleta lá, já ajudaria. Mas como não eu tinha, acho a que gente sim, fez de né? moto. Aí eu até, ó, o Júlio tá vendo, o Júlio ali de cima, o bonequinho, já encontramos alguém para representar ele, né? E claro, passou de 5 quilômetros, se o Júlio para ali, opa, já andei 4,5 quilômetros. Está na hora de trocar de modal. Vamos ser eficientes aí. Aí, tendo aquela bicicleta esperando ele, né, piscando literalmente, ele vai lá, né, pega a sua bicicleta e vai pedalando, continuar fazendo o seu levantamento, ou literalmente o percurso que ele iria fazer conforme suas necessidades, tá? Só que pode chegar numa situação, pessoal, que você tenha que percorrer distâncias que excedam 5 quilômetros. Professor, por que 5 quilômetros a bicicleta? Eu sou ciclista, eu ando 60 todo dia. A gente está falando de condições médias, tá? E eu até dei uma lida antes da aula em alguns estudos, em vários deles é mencionada que uma distância ideal para você andar de bicicleta, sem muitas questões envolvendo cansaço ou problemas, seria em torno de 5 quilômetros, tá? Pode ser menos ou mais, mas é uma questão média aí, estatística. Mas passou de 5 quilômetros, pessoal, e aí? Aí, literalmente, né, eu venho pedalando, vou ter que parar em algum momento, ou para descansar, ou para tomar uma água, né? Só não pode parar para beber, senão vai acabar seu passeio.
E aí, em algumas cidades, a gente tem, inclusive, a opção, né, de parar em determinado ponto, vir um ônibus e esse ônibus permitir que eu embarque. Ó, percebo que a bicicleta foi lá para dentro. Ó, embarque de forma correta nesse ônibus, nesse coletivo. Pode ser um BRT, pode ser um metrô, depende da cidade, é claro. Mas aqui em Macapá a gente só tem um ônibus, por isso que eu coloquei o ônibus. Tá? Então eu coloco lá, tem um espacinho lá para colocar a bicicleta. Claro que não vai caber 50 bicicletas, mas umas 5 eu acho que dá para levar de forma ordenada ali no espaço para o ônibus, tá? Então você embarca lá e vai embora, tá, pessoal? Só não fique igual a imagem aí, perca o ônibus para não ficar para trás. Então seria o cenário ideal, vocês consideram? Eu teria vários tipos de transportes que, em função da distância que eu vou percorrer, eu vou, de certa forma, ter a opção de escolher. E aí, outro fato importante que a gente mostra através dessa análise, né, é que é muito importante você ter um sistema de bicicletas devidamente integrado com os demais modais. E nós citamos os exemplos aqui da questão da caminhada associada à bicicleta e a bicicleta associada a um coletivo. Seria bem interessante, seria os melhores dos mundos. Vocês concordam, né? Alguém já teve a oportunidade fora de Macapá de fazer esse intermodal aí? Colocar uma bicicleta dentro de um metrô, dentro de um BRT, ou um outro tipo de transporte coletivo? A questão do clima, então a gente vai falar, não ajuda, mas eu acho que tem como a gente reduzir, né, algumas questões aí, talvez uma arborização mais consistente, algo que a gente pode reduzir essas questões. A chuva também dá para, claro que depende da chuva, né, mas tem algumas que a gente consegue aí performar nesse sentido, mas a gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente. Mas ó, tem várias cidades aí do Brasil que você tem essa possibilidade. Por exemplo, lá no Rio você tem um vagão do metrô exclusivo lá para você embarcar a bicicleta. Geralmente é o último, por sinal, tá? Então, se você está lá, por exemplo, em São Cristóvão, assistiu um jogo no Maracanã, deixou essa bicicleta ali na estação, no bicicletário. Quer voltar para comemorar, dar a volta ali em Ipanema. Você pode pegar a bicicleta de volta, espera o último vagão, só não pega do Flamengo, senão a sua bicicleta não volta, tá? Espera a galera do Flamengo ir embora, depois que ela for, você coloca lá a sua bicicleta no último vagão e com certeza vai dar sua pedalada lá do fim de tarde lá na orla do Rio de Janeiro, tá bom? Se for a galera do Botafogo, tá tranquilo, pode ir, inclusive vai fazer amizade, provavelmente vai ter uma cerveja grátis lá no último vagão do metrô. Não é mentira, tá, pessoal? Experiência própria. Então, o cenário ideal, a gente busca isso, né, pessoal? Só que para buscar, a gente vai falar bastante, tem que fazer vários tipos de análise. Inclusive, entra naquelas questões de pesquisa, né? E outros fatores técnicos que precisam ser avaliados. Dois deles, o nosso amigo Ayrton já falou, né? Que é a questão do clima, né? A gente sabe que praticar, pedalar, quando você tem um sol muito escaldante e uma chuva muito intensa, praticamente é impossível, né? Mas a gente sabe que nem sempre a gente vai ter essa questão climática e há a possibilidade de reduzir, principalmente o efeito do sol, com uma questão urbanística compatível com o local, que tem a ver, inclusive, com questões de árvore, sombreamentos, né? E outras coisas que a gente vai falar mais na frente. Então, vamos pular aqui. Essa questão da bicicleta, pessoal, até citei aqui, mas eu até capturei algumas imagens, ó. Não é exatamente o que está nessa daí, tá, pessoal? Esse intermodal, bicicleta e ônibus, não é isso, não. Isso daí parece mais um ônibus aí meio cemitério de bicicletas, né? Ou é aquele ônibus que faz a manutenção lá da empresa que tem um compartilhamento. Mas não é nada disso, daqui foi apenas uma imagem que eu achei na internet, mas vem o nosso círculo aí característico, que acompanha a gente desde pavimentação, vocês lembram dele, né? Não é isso que eu quero falar, talvez seja isso, ó. Essa daqui é o que tem em São Paulo, no Rio de Janeiro, fazendo a relação com o metrô, né, que a gente tem aqui do lado. E em alguns lugares também, eu não sei se vocês já viram, né? Às vezes você nem precisa colocar a bicicleta dentro do ônibus, na parte frontal e na parte lá dos fundos, tá? Se tivesse aquaviário, seria o quê? Proa e popa, né? Mas não é aquaviário, é ônibus. Então, a gente poderia colocar uma bicicleta aí nesse tipo de suporte. Vocês teriam coragem, considerando os motoristas da nossa prezada capital?
aquela bicicleta de 10 mil reais que o Júlio tem, que ele nunca usa, você colocaria, Júlio, aí na frente? Professor, eu acho que eu pegaria uma dessa aí pra mim, que eu não tenho ainda. Mas o plano diretor está pagando bem, né? Eu acho que final do ano aí, se não vem uma Hilux, vem uma bicicleta aí de 10 mil reais, com certeza. Né? Acho que dá pra pagar uma Poti Uma Poti. Poti é boa, cara. com Mas, garupa. diga. Mas é uma possibilidade. Eu não vejo problema não em deixar a bicicleta aí, né? Tem uma proteção, só que, claro, o motorista tem responsabilidade e até uma pergunta, né? De saber se, quando você coloca a bicicleta aí, ocorre algum sinistro, a empresa paga o conserto ou não? Uma questão aí para os nossos advogados de plantão aí. Não sei se tem alguém aí que faça isso. Com garupa para levar a Tainá. Isso aí, né? A gente, inclusive a bicicleta, né? Ela pode transportar mais de uma pessoa, até mais, né? Dependendo do tipo aí de estrutura da mesma. Então, essas possibilidades, né? Pode ser externa, pode ser interna. Ó. Tem alguns coletivos que você já tem essa parte aí literalmente disponibilizada para isso, né? Aqui mostrando um pouquinho melhor. Essas daqui tendem a ocupar o espaço menor, né, pessoal? Então, elas são melhores do que você fazer dessa forma. Mas são possibilidades, tá? Que a gente poderia também avaliar aí futuramente, né? Será que seriam viáveis já para o nosso cenário de Macapá? Não sei. Algo a se discutir. Lembrando que não adianta também ter só o ônibus e a bicicleta, tem que ter uma condição ideal para colocar essa bicicleta dentro do coletivo, dentro do BRT e do metrô, né? Se você tem um grande gap aqui, você pode ter dificuldades e até ocorrer um acidente, né? Então, sempre que eu tiver essa intermodalidade, é importante que eu tenha as condições, e a rampa aqui seria isso, né? Para fazer isso de forma tranquila. Aqui mostrando o caso de um BRT, ó. Percebo que dentro do BRT, eu acho que ele consegue posicionar essa rampa aí, né, para facilitar a entrada da bicicleta no mesmo. Outra questão importante, pessoal, a gente está discutindo que ela é, de fato, uma solução interessante para qualquer situação de mobilidade, né? Mas para a gente fazer isso de forma ordenada, a gente precisa, primeiramente, garantir o espaço para a mesma, né? Para que ela não fique naquela velha disputa com automóveis e com outros tipos de atores que a gente tem aí com relação a transporte, que pode ser inclusive o pedestre. Então a gente precisa implementar o que a gente chama de rede de ciclorotas, tá? Que seriam literalmente aquelas rotas idealizadas exclusivamente ou preferencialmente para bicicletas. Lembrando que isso tem uma logística, mas a questão principal é, de fato, interligar pontos de grande movimentação de pessoas através de rotas pré-determinadas. Tá? E, geralmente, a gente tem esses pontos com grande concentração de pessoas, a Unifap, uma faculdade de forma geral, um shopping, né? Um centro comercial, um parque. Então, de forma trivial, esses locais têm que ser considerados. Inclusive, é por isso que nós discutimos internamente que não adianta nada nós fazermos uma questão de mobilidade ativa utilizando bicicletas compartilhadas na universidade sem integrar o shopping, sem a gente ter uma estação lá no shopping, né? Ou até uma estação dentro aqui do bairro da universidade e outra lá na casa do estudante. Então, não adianta pensar só dentro da universidade nesse contexto, porque a gente vai falhar nesse sentido de abranger os locais com grande concentração de pessoas que a gente tem nas proximidades. Então, tudo isso precisa ser considerado na hora que a gente vai avaliar a rota, né, que seria literalmente por onde a gente vai projetar e depois executar essas ciclorotas. E aí tem vários critérios, tá, pessoal? O principal, como nós falamos, é proporcionar acesso às áreas de interesse na cidade, aí tem várias, né, pessoal? Algumas eu já falei, mas destaco outras, como terminais de ônibus, trem e metrô, já pensando na intermodalidade, grandes empregadores, fábricas, supermercados. Às vezes até você tem uma obra de engenharia, um predial grande, com, sei lá, 200 funcionários, 200
pessoas que estão trabalhando diretamente na obra. Seria interessante até a empresa, né, disponibilizar ali um ponto de bicicletas, né, para facilitar essa questão dos trabalhadores. Eu não sei se é o caso de vocês, eu sei que tem muitos alunos da turma de vocês que já estão há um bom tempo estagiando em obra, né? É muito frequente os operários, os funcionários de vocês utilizar esse tipo de modal, principalmente fazendo uso da orla, né? Ou até da Leopoldo Machado, já que existe hoje uma ciclofaixa. O que vocês falam com relação a isso? Pessoal que trabalha nessas obras ali, prediais, verticais, que tem ali no centro da cidade. Nossos amigos operários costumam utilizar com muita frequência a questão da bicicleta? A Luísa falou que tem muitos que usam sim. Só que provavelmente para quem trabalha ali no centro, né, deve utilizar a orla, né, imagino. Aí teria que realmente ter um tempo para observar melhor essas questões de itinerário. O Marinaldo falou aqui, eu vou ler. Professor, aqui em Macapá tem alta incidência de furtos de bicicletas. A gente vai chegar nisso, já realmente tem. Como poderia ser implantado o sistema de bicicletas compartilhadas? Olha, lá no Rio também, cara, tem muito ladrão, de fato, né? E tinha muitos problemas relacionados a isso. O que, de certa forma, reduziu, pessoal, foi monitoramento e fiscalização. Toda bicicleta tinha o seu GPS, tinha lá os casos de vandalismo, de roubo, só que você chegava lá, tá? De alguma forma, você tinha essa questão associada a isso, né? Não era tão simples também tirar a bicicleta lá do terminal, né? Literalmente você tinha que fazer uso de alguma ferramenta ali para tirar ela, não é tão fácil, né? A não ser que tinha um sistema que eu desconheço que facilite essa retirada, mas de fato tinha isso, mas você sempre buscava coibir utilizando as leis, né? Tudo aquilo que o cidadão, que a sociedade pode fazer, tá? Mas sempre vai ter esse problema de furto. Só que se deixar de lado, não fiscalizar, né? E claro, manter essas questões, perdeu a bicicleta, vai lá e repõe e vai atrás da outra. Tem a questão do seguro, né, que de certa forma é importante para essas empresas e para o próprio Estado ou prefeitura que vai trabalhar com isso, para não ter prejuízos, mas não tem jeito. E aquela questão cultural, né, o próprio ser humano, se ele observar e ver alguém fazendo algum tipo de não conformidade, para não dizer roubo, de uma bicicleta desse tipo, tá? Tem que denunciar, tem que tirar foto, tem vários canais que essas empresas elas te dão para você registrar isso e mandar de forma anônima, né? Então, a sociedade como um todo, né, reagindo a esse tipo de conduta seria o ideal, tá? É uma questão cultural, mas eu entendo que não é por isso que a gente possa deixar de tentar implementar algo nesse sentido. Aí o Ângelo colocou, até para norte-sul eles usam bicicleta, professor. Interessante, né? Distâncias consideráveis. Então não é só os 5 quilômetros que vai ser um problema. Se tiver como chegar, eles vão de bike, né? Literalmente. Respondido, Marinaldo? Acho que sim, né? E outros parâmetros, a gente viu a questão dos interesses, né? Mas também, como projetista, a gente precisa garantir, né? Largura total suficiente, número de faixas também, né? E, claro, estacionamentos e possibilidade de melhorias. Por exemplo, lá na Orla do Rio de Janeiro, que é um local com calor, né? A cada 1 ou 2 quilômetros você tem um ponto lá que tu aperta e recebe lá aquela água bem fresquinha, né? Para hidratar, inclusive, né? Por que não colocar isso aqui na orla? Talvez seja até interessante aí para amenizar um pouco dessas questões de temperatura, tá? Então, são várias coisas que você pode unir aí para tentar motivar mais o uso desse tipo de modal, né? Desse tipo de mobilidade ativa. A Beatriz complementou aqui, o Júlio também. A Beatriz falou, na obra tem gente que sai de bicicleta do Brasil Novo para ir ao centro trabalhar. Então, novamente, uma distância longa, né? Para você ver que um ônibus realmente em Macapá, nem quando ele é viável, né, que seriam essas grandes distâncias, ele não é tão competitivo, porque deve ser terrível, né? Ter que esperar o ônibus, às vezes ir de bicicleta é melhor de fato. Que pena que eu acho que a maioria desses operários, né, não tem a sua via, não consegue fazer esse translado de uma forma mais correta, né, de uma forma mais justas, como cidadãos que eles teriam condição, acesso a ter. E o Júlio colocou, já vi casos do funcionário ir zerão para o Brasil Novo de bike. Então, outro caso aí
que, de fato, né, eles utilizam. Ou seja, se você tivesse vias, né, adequadas e, claro, rotas também para esse tipo de transporte, provavelmente ia crescer mais, né? Eu acredito que sim, até os relatos de vocês reforçam isso. Outras questões interessantes que a gente precisa avaliar, tá? Além da rota, das questões dimensionais, a gente vai falar um pouquinho sobre qual é a largura mínima, que a gente tem que ter um pouquinho mais na frente, são também avaliar as questões de volume e velocidade de tráfego automotor, tá? Para tirar de algumas, quando possível, essas rotas das zonas críticas, que a gente tem muito veículo, aí até uns pontos, um dos pontos negativos que a gente tem daquela ciclofaixa da Leopoldo, né, que quando tem muito veículo ali, o veículo literalmente, ou para manobrar, ou até para parar, né, utiliza a ciclofaixa e aí gera aqueles conflitos. Então, tudo isso a gente tem que evitar, de certa forma, para tentar melhorar esse serviço. E a topografia também, né, pessoal? Vocês concordam, né, que a topografia também é um condicionante, né? Ninguém gostaria de toda vez que andasse, né, encontrasse com frequência rampas, né? As famosas ladeiras, se eu não me engano. Isso daí é cansativo, né? Às vezes você desce da bicicleta e vai andando com ela, é melhor do que tentar pedalar. Então, em locais onde a topografia é bem acidentada, né, dificilmente você vai ver com frequência esse modal. Eu não sei se vocês já foram em Ouro Preto, né, e lá só sobe, né, literalmente ou desce, dependendo de onde você está. Então, dificilmente você vê alguém andando de bicicleta lá, né? Cada ladeira aqui tem que ter um bom carro aí de primeira para subir. Então, também a gente precisa avaliar essas questões de topografia, tá? Sorte que nossa cidade não tem tantos pontos acidentados, as ladeiras têm, mas não são tão frequentes, então daria para fazer algo bem tranquilo. Só ladeira na ida ou na volta, Ayrton? Ele sofre mais quando vai ou quando volta? Aí tem que ver o sentido, ou é mais ou menos misto, né? Para a gente entender. Mas tem, né? E falando um pouquinho das classificações, isso é importante a gente, como engenheiro, saber, né? Que essas ciclorotas são chamadas assim de uma forma geral, mas existe basicamente 3 tipos, tá? Que tem algumas vertentes, mas eu costumo utilizar esses 3 tipos básicos para dividir o que seriam ciclorotas. O primeiro deles, pessoal, que a gente tem literalmente como ciclovias, a denominação correta é isso, que são essas ciclorotas onde há obrigatoriamente uma separação física, né, da via onde trafegam com os automotores. Então percebam, pela imagem, né, que você tem aqui a sua ciclovia, você tem um canteiro aqui, né, e ele faz justamente essa separação física, né. Inclusive há uma separação física tanto para a calçada que está aqui do lado esquerdo, né, como literalmente para a via principal, né. Então isso daí é uma ciclovia raiz, tá? Está bem definida nessa imagem, que é inclusive aqui do Brasil, de Sorocaba. Outros exemplos aqui, tá, pessoal? Que você tem ali na orla do Rio de Janeiro, aqui pela imagem é Copacabana. Aí você tem essa separação aqui, ó, que caracteriza a questão da ciclovia, tá? Professor, tem gente correndo lá? Tem. De certa forma, existe essa questão do compartilhamento, tá? Mas ele não é feito com veículos, é feito com pedestres. Mesmo assim, de vez em quando tem um acidente, mas de fato, né, é classificada como ciclovia. Outro caso aqui que a gente tem também, pessoal, novamente bem parecido com a imagem anterior, né, aquela que já sumiu, 2 canteiros aqui separando a ciclovia, tá? E tem até uma coisa interessante, pessoal, não sei se vocês perceberam, vocês já tinham visto essa placa em algum lugar aí? Proibido, eu acho que é passar com cachorro, acho que é isso, né? Como vocês interpretam essa plaquinha aí? Primeira vez que eu vi, eu peguei essa imagem e fui dando uma olhadinha, né? Primeiro vi aqui o Uber Eats, e olhei lá para cima, tinha essa plaquinha aí, eu nunca vi no manual, quando eu fiz autoescola também, não lembro de estar lá no livrinho lá da prova. Vocês já conheciam isso ou será que é apenas uma brincadeira aí, algo desse tipo? Só em porta de sorveteria? Bem, mas primeira vez aí. Eu nem sei, será que pode isso? É um local público, né? Não sei, né?
Aí, novamente, uma questão para os nossos advogados de plantão, caso haja. O Júlio falou que é proibido animais na grama. Pode ser, né, Júlio? É porque a placa está na grama mesmo, né? Talvez não tenha nada a ver com a ciclofaixa, né? Aí, eu acho que você matou a charada. E aqui, isso daqui é basicamente ali a Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Novamente um exemplo aí de ciclofaixa. Essa imagem é interessante para mostrar que as erosões aí que ocorrem na base, subbase de pavimentos também podem ocorrer em ciclofaixas, tá? Ciclovias. Então aí ó, houve provavelmente um vazamento de uma tubulação, né? A água foi literalmente carreando os finos e gerou todo aquele processo erosivo, né? Que consistiu inclusive no desmoronamento da base e, claro, do revestimento dessa ciclovia, né? Então, nem precisa ter muita carga, não. Isso vai ocorrer de forma natural, esses processos erosivos, né? Então, ocorre em todo lugar. Alguém pediu para falar? Ô, professor, Opa, pode falar. ali na orla, naquela entrada do canal ali, sabe, perto daqueles quiosques, aconteceu um caso exatamente igual a esse aí. E certinho embaixo daquela entrada vem água do canal, sabe, pro Rio Amazonas. Uhum. Aconteceu um caso idêntico a esse Mas aí. foi vazamento de tubulação também, Ângelo? Pois é, professor, eu acredito que seja alguma coisa ao próprio Rio Amazonas, sabe? Pois Não sei é, se que ali você eu sabe. acho que é a erosão devido à própria maré, né? O ciclo de maré. Que o muro de arrimo não faz seu papel, né? Que seria, de certa forma, e aí deve passar por baixo, aquelas calçadas ali do Araxá. Eles até arrumaram agora de novo, mas não sei se arrumaram para conseguir ficar por um bom tempo assim, né? Mas, de fato, ocorre com muita frequência isso. Ali tem a ver com o rio, realmente. Beleza, beleza. Mas é isso aí, ó. Então a gente tem que considerar essas questões de tubulação, pessoal. Quando a gente faz um projeto de drenagem e já tenta avaliar o seu impacto na pavimentação, a gente tem que saber posicionar isso correto, né? Porque, de fato, dependendo da posição, tu pode ter um strike desse aí, né? Por mais que esteja na lateral, acho que essa tubulação ela vai para a lagoa, que está aqui do lado esquerdo. Então, onde ela rompeu, gerou todo esse impacto. E, claro, também tentar fazer que essas tubulações, que geralmente são de concreto, inclusive, né, não rompam com tanta facilidade. Aí tem que avaliar a questão da manilha, né, a espessura correta. São várias verificações que você tem que fazer, mas nem sempre dá certo. Então, ciclovia ok, pessoal? O segundo modelo, né, de ciclorotas que a gente tem, que é o que a gente tem inclusive aqui na cidade, já aparece uma imagem, é o que a gente chama de ciclofaixas, né? Separação visual através de faixa contínua do pavimento, tá? Para vias com limite máximo de 50 km por hora. O tráfego de bicicletas segue a mão de direção da via, tá? Uma questão importante que tem que ser considerada, levando em conta essas questões conceituais e técnicas, tá? Então eu tenho que fazer a via seguir o mesmo sentido que os carros percorrem na via, né? A Timaya, só fazendo parênteses aí do Léo, ali o condicionante é a onda mesmo e o spray que ela gera na hora que bate ali naquela rocha que você tem lateralmente a ela, né? Então ali é outro condicionante também, né? Mas esse daí literalmente é um aéreo, né? Aproveitando o tempo de Olimpíada aí, né? Aéreo, o aéreo do surf. Mas, ó, percebo que agora, pessoal, tem uma separação visual. Eu não tenho algo estrutural, um canteiro, algo físico que vá fazer essa separação. E quando a gente fala visual, a gente pode falar simplesmente de uma sinalização horizontal, tá? Como é o caso aqui dessa ciclofaixa que tem em Portland, nos Estados Unidos. Pode ser através dos famosos... Eu chamo de tartaruga, não sei qual é o nome que vocês chamam aí para isso. Alguém chama diferente? Esses elementos aqui, que costumam brilhar, inclusive à noite, eles têm aquele elemento reflectivo, tachão, isso. Também é conhecido por esse nome, tá? Então, isso daqui também caracteriza uma ciclofaixa, tá? Percebo que, novamente, ó, ela segue o sentido dos veículos, tá? Aqui outra, tá, pessoal? Aí eu tenho uma via indo e voltando, né? Uma pista simples com duas faixas de rolamento.
né? E olha, percebam também aqui a questão da ciclofaixa, né? Sinalização aqui um pouquinho diferente, dando uma segurança maior aqui, porque você tem essa sinalização mais espessa, né? E caracteriza também uma ciclofaixa. E claro, não podia faltar, né, pessoal, o nosso caso aqui de Macapá, né? Nossa ciclofaixa aí, 2 meses depois da sua execução. Isso aqui é exatamente aquela parte que fica em frente àquele supermercado, barra academia, barra alguma coisa que não foi finalizado, né? Então a gente está quase, eu estaria de costa aqui para JK. Então aí a nossa ciclofaixa tem um taxão, né, pessoal? Só que, diferentemente da definição, o que vocês vê como não conformidade aí, considerando a definição que eu acabei de expor para vocês? O que tem de diferente aí das outras, pessoal? Ela está seguindo o fluxo dos veículos, como estava escrito lá na definição? Tem sim, Rodrigo, lá na Zona Norte, tá? Pode falar aí. Professor, é que tá nos dois sentidos aí, né? Tem Pois um que é, né? tá e tem outro que não tá, né? Pelo que a gente viu aqui na definição, ó, tráfego de bicicletas segue a mão de direção da via, né? Até esse último exemplo antes do nosso, ó, mostra bem isso. Ó. A gente tem uma via aqui, ó, e no nosso caso, a gente teria essa questão aí. Vocês imaginam se isso foi um vacilo mesmo, um desconhecimento, ou teve alguma razão específica para isso, pessoal? O que vocês acham? Questão econômica, talvez? Qual é a opinião de vocês para eles terem literalmente 2 sentidos adjacentes? O que vocês Professor, acham? acho que foi os dois, né? Mas assim, eu vejo que o principal erro foi manter o estacionamento do outro lado, né? Então, se tivesse a opção de manter o fluxo da via, né? Mas se bem que lá é mão única, né, na Leopoldo. Acho que foi forçação de barra mesmo. Será que não daria para fazer o outro sentido na Jovino? E aí você teria, de certa forma, dissipação. Eu não sei qual é a largura da Jovino, tá? Mas, se eu não me engano, é 3 faixas também, não é isso? Eu moro lá na frente e não sei isso. A Jovino acho que tem o mesmo problema da Leopoldo, né, professor? Chegando num trecho ali mais próximo do Santa Rita, centro, né? Ela, ela, Ela é ela estreita, né? estreita, né? Isso. Então, não sei. Olha, uma boa pergunta aí que a gente, na próxima visita técnica aí a CETEMAC, né? Ou a outro órgão municipal que trabalhou com isso, né? Para entender se tem uma questão técnica. E eu não consegui identificar, tá? Estou sendo sincero aí, que tem idealizado essa questão de fazer ela nos 2 sentidos para um lado da via, né? Ou seja, você que está vindo aqui do lado mais do meio fio, né? Você estaria na contramão, né? Aí eu não sei exatamente qual é essa questão. Também não sei, tá, pessoal? É até uma questão que eu tentei medir utilizando a imagem aérea, só que na imagem aérea lá do Maps não aparece ela. É para ver se a largura está batendo com o que a norma fala, tá? Que a gente já vai ver na sequência. Então eu não sei se a largura de cada faixa de rolamento aí, ó, ela está dentro do que a norma especifica. Tá? Eu não sei se está, de fato. O Marinaldo falou que foi questão de custo. Pode ser, né? Não sei. Eu também acho que tem custo aí nessa salada de fruta. Boa pergunta, né, pessoal? Para a gente fazer para as nossas autoridades. Tem problema de sinalização, a gente já vai ver mais na frente, tá? Então tem tudo isso. E o último tipo, tá? Falei 3, esse é o terceiro, né? É o que a gente chama de vias compartilhadas, que é o que a gente tem literalmente em vários locais, que é quando as vias com limite de 50 km por hora não oferecem espaço suficiente para uma ciclofaixa. Devem vir acompanhadas de sinalização no pavimento e horizontal. Só que não é essa sinalização de divisa, tá? É algo desse tipo aqui, não, pessoal, tá? Isso aqui é uma brincadeira só. Não é esse tipo de sinalização, tá? É engraçado o veículo aí, né? Não sei se ele vai entrar na casa ou se o cara literalmente brigou com seu amigo e não está podendo entrar, né? Mas ficou aí, ó. Mas seria algo desse tipo aqui, ó. Percebo que você tem essas indicações aí, ó, essas setas mais espessas, né? Mostrando aí basicamente a direção do sentido das bicicletas. O André falou que teríamos que saber com a CEMOB. Eu também acho, tá? Vamos tentar perguntar isso quando tiver uma oportunidade para eles. Aqui outro exemplo, tá, pessoal? Ela não tem uma separação, mas tem ali a identificação de por onde o ciclista deve ir.
E a gente sabe pelo Código de Trânsito, né, se eu tiver um ciclista aqui, eu tiver de carro atrás, eu não posso invadir a linha de trajeto dele, né? Eu tenho que sair, né? Ele tem prioridade, segundo o Código de Trânsito, inclusive. Certo, pessoal? Então, são 3 tipos principais, tá? Ciclovias, ciclofaixas e vias compartilhadas, que a gente tem aí, tem algumas variações, mas de forma mais básica são esses 3 tipos, tá? Em Macapá, a gente tem o quê, pessoal? Basicamente, ciclofaixa, né, que foi o que recentemente foi colocada. Eu não lembro se aquela da Milton Silva, que hoje está sucateada, é ciclofaixa também. Eu acho até que em determinado trecho ela é. E lá na nossa Zona Norte, ali é Tancredo Neves, se eu não estiver enganado, lá é ciclovia, né? Não é isso? Nossos moradores da Zona Norte. O André falou que na Orla também tem, né? Na Orla, mas a parte mais lá da frente, né? Chegando ali, na minha época a gente chamava de Zaguria, não sei como é que chama agora. Isso, lá onde vende batata. Exatamente. Mas é isso, tá? A gente vai falar um pouquinho das de Macapá no finalzinho da aula. Com relação à geometria mínima, tá? Isso aqui é importante. Lembrando que já foi avaliado, houve pesquisas e chegou à conclusão que você tem que ter um espaço mínimo de 150 centímetros, ou seja, 1,5 metro, para garantir que o ciclista faça o seu trajeto de forma mais tranquila, tá? Então, 1,5 metro seria algo mínimo do mínimo, tá? Claro que, geralmente, inclusive, eu deixo mais folgas com relação a esse valor. Mas, de forma geral, tem essa tabelinha aqui, ó, que eu peguei na internet, eu até comparei com outras, é exatamente essa, ó, que são as características físicas de infraestruturas mínimas para a construção de ciclovias e ciclofaixas, tá? Aí você tem aqui, ó, o volume de tráfego. Eu nem sabia que a gente tinha uma questão envolvendo volume de tráfego, tá? Que está em bicicletas horas, bem interessante. Então, realmente há, em alguns casos, a necessidade de fazer contagens de bicicletas. É uma coisa até nova para mim, eu não sabia, bem interessante. E você tem a característica geométrica dela, tá? E, em função disso, lá na terceira coluna, você chega no que ele chama de largura efetiva. Se você tiver uma ciclofaixa unidirecional, tá? Independente do volume de tráfego, você teria que ter uma largura externa efetiva, tá? Então, isso daqui, esse 1,5 metro já está com folga. De 1,80 m, tá? Sim, e 1,20 m interna, tá? Então, ele teria esse gap aí, 80, 30 ainda de sobra para cada lado, para você ter essa questão. Essa sobra pode ser, inclusive, a sinalização, tá? A pintura na via. Uma ciclovia unidirecional, tá? Aí depende dos volumes, tá? Por exemplo, para 1.000 bicicletas por hora, até 1.000 bicicletas por hora, você teria de 2 a 2,5 metros. Então, percebo que ela é mais larga, tá? E no caso de acima de 5.000 bicicletas horas, poderia chegar até 6 metros. Eu nunca vi uma ciclovia com 6 metros de largura, tá? Mas de 4 eu já cheguei a ver. Então, de fato, isso daí tem relação direta. Quando você tem a ciclovia bidirecional, aí vai depender do volume, mas perceba que você tem 2,5, 3, 3 a 4, 4 a 6 e assim por diante, tá? O nosso caso, ela é uma ciclofaixa bidirecional, né? Que nesse caso nem tem aqui na tabela. Será que eles pegaram 1,80 e multiplicaram por 2? Ou vocês acham que eles pegaram 1,5 e multiplicaram por 2? O que vocês acham? Teria que medir para a gente ter uma ideia, né? Não tem aqui ciclofaixa bidirecional, de fato, né, nessa tabela. Vou até tentar ver se existe uma outra tabela que se enquadre nisso. Ou se literalmente a primeira ciclofaixa bidirecional foi construída no nosso estado. Será? Além daquela rotatória lá do Marco Zero, que é uma das poucas que ela não tem prioridade, a gente tem agora a nossa primeira ciclofaixa bidirecional? Estou brincando, tá? Mas eu acho que não. Outros dados importantes, tá? A sobrelargura, principalmente quando você tem alguma curva, algo que você vem desviar, é de 0,5 metro. A inclinação máxima lateral, isso tem a ver com acessibilidade, 2%. E os raios da curva, tá? De 3 a 5 metros.
alguma tabela básica aqui para a gente ter ideia das questões geométricas, tá? Então, percebo que 1,80 m, né, seria um valor aceitável, já com as folgas, considerando o externo a externo. Bordo externo, literalmente, do lado do meio-fio até o bordo externo lá, adjacente à pista. Então, 1,80 m. Seria um valor aí que a gente poderia memorizar. Outro fator importante, tá? Além da questão da via, a gente precisa também garantir em determinados pontos, né, de certa forma posicionados estrategicamente, né, alguns pontos para armazenar essas bicicletas, né, que podem ser suas ou até compartilhadas, né. Então a gente precisa também comentar essas questões de estacionamento para bicicletas, né. O objetivo principal é, de fato, aumentar a disponibilidade e qualidade dos estacionamentos para bicicletas com foco na localização e principalmente na segurança. Então, é um local que eu vou ter condição de deixar minha bicicleta lá, ir trabalhar, voltar, se eu esquecer, voltar 10 dias depois, ela está lá ainda, tá? Seria algo nesse sentido. Claro que no Brasil tudo é possível, né? Talvez nem mais o estacionamento exista lá, né? Alguém mudou de local. Mas seria isso. Então tem várias possibilidades. A mais simples, pessoal, que é o que está na imagem que foi retirada em Quebec, no Canadá, é o que a gente chama de paraciclo, tá? É uma estrutura bem simples, geralmente é composta por essas barras cilíndricas, né? Ela não costuma ofertar muitas vagas, justamente por ser um local onde você tem, como eu posso dizer, acesso rápido e retirada rápida dessa bicicleta, é bem transitório aí, né? Não tem algo fixo. Então você tem uma curta duração como também uma das características, e geralmente está associado para visitantes e prestadores de serviço, né? O cara vai entregar lá o seu almoço, seu jantar, ou fazer uma visita prévia, né? Ele vai ter esse local ali, mas é rapidinho, deixa lá, entrega, termina o serviço, né? E vai embora novamente. Então, quando tem essa característica, essas dimensões reduzidas aí com relação à amplitude, nós chamamos de paraciclo. No caso, quando a gente já tem uma estrutura muito maior, com uma grande capacidade de armazenamento de bicicletas, é literalmente o bicicletário. Tá? E aí vem, de fato, né, a imagem mostra tudo isso que está escrito, maior número de vagas, média e longa duração, tá? Pode deixar sua bicicleta lá por um período maior, geralmente está atrelado para funcionários e passageiros em estações de integração modal. Isso é interessante, quando tem essa possibilidade de integração. Em shopping center você costuma ter, né? Universidade, a gente tem, pessoal, nosso, só que o nosso é meio pequenino, né? Tem alguns locais estratégicos, mas eu acho que tem que dar um upgrade, tanto no formato dele, né? Como também com relação à capacidade, mas, claro, tem que fazer antes disso, né? Toda a questão da implementação da mobilidade ativa. Então, bicicletário, alguns outros exemplos, ó, céu aberto, isso me parece uma estação, né? Aqui algo mais indoor, aí pode ser um shopping center, uma academia, né? Sei lá. Só pela laje nervurada aqui, né, pessoal? O pessoal de estruturas, eu imagino que bateu o olho na imagem, nem se atentou para a bicicleta, foi logo olhar a laje, né? Então tem uma laje nervurada, mas a bicicleta é o alvo principal. Quem gosta de carro só olhou o veículo lá atrás, tá? Mas, de fato, isso daqui seria algo indoor, provavelmente no ambiente de um shopping ou de um prédio comercial. O pessoal ri aí, né? Quem é de estrutura viu isso daí a gente vai colocar lá na primeira disciplina, Introdução à Engenharia Civil. O que você vê nessa imagem? O cara fala, eu vi uma laje nervurada. Vem para cá, meu filho. Chegue com a gente. Eu vi uma bicicleta. Aí vai lá com a vadinha. Tô brincando, tá? Tá gravando, inclusive. É o teste seletivo. Aí o cara, não, eu vi aquele carro lá atrás. Rapaz, então tem que ser dono de empresa. Vai logo pensando aí, empresa júnior, né? Que aí já é aquele cara que vai ficar rico. Peneirar desde o início, né? Então, é isso aí. Os casos mais tradicionais que a gente tem, ó, essa questão do abrigo é importante também. E algumas situações mais fora do normal, né? Ali uma roda gigante de bicicleta, né? Não sei se o cara coloca a moeda e ele ganha a bicicleta se acertar o código, ou literalmente é uma questão mais para ilustrar ali e valorizar o espaço, né? Aquela questão de impacto visual. Uma aqui que usa um veículo para
de certa forma, apoiar as bicicletas para incentivar a questão da mobilidade ativa, né? Aqui uma suportação que é meio articulada, eu acho, né? Você puxa, isso daqui, de certa forma, permite que você trave de forma mais efetiva a sua bicicleta, né? Bem interessante. E aqui é algo mais futurístico, né? Nem sei se isso aqui é real, tá? Talvez seja algo mais virtual aí. O pessoal que trabalha com Revit vai me dizer se isso aqui é maquete ou é real, ou é os dois. Aí tem que ter aquele olhar de águia aí para perceber se isso é real ou não. E, claro, a gente já falou das questões dos modelos de infraestrutura, né? Dos tipos de ciclorotas, falamos da importância da bicicleta como um todo, das questões também que a gente precisa ter locais específicos para armazenar as mesmas, né? Mas a gente sabe que nem todo mundo, né? A realidade do brasileiro é essa, a gente tem um padrão de renda bem baixo, né? A maioria recebe menos, né? Que a minoria, bem menos, por sinal, né? Então, uma forma também de incentivar isso é implementar o que a gente conhece como sistemas compartilhados, tá? E aí é uma foto até de um sistema que a gente vê no Rio, se eu não me engano, no Recife também, né? Essa a bicicleta do Itaú, né? Que é um sistema de bicicletas compartilhadas. Não sei se vocês sabem, pessoal, mas tem dois tipos principais. Tem esse daí, ó, que é o com estação, tá? E aqui eu uso uma outra imagem para não dizer que eu estou sendo patrocinado pelo Itaú. Estou colocando aqui a imagem de outra operadora, tá? Que eu nem sei qual é, mas também é um sistema baseado em estações, tá? Que alguns conhecem como bike sharing, tá? Que é um sistema de compartilhamento. Basicamente é uma central, está interligado a esse sistema. Você tem um aplicativo, você paga lá um pass, eu não sei se é por bicicleta ou mensal, e aí você tem um tempo para utilizar mesmo. Depois desse tempo, você precisa retornar com ela à estação mais próxima. Não precisa ser a mesma que você pegou, tá? Mas tem um tempinho ali, se você estourar esse tempo, você paga um adicional. Alguém quer falar? Tem esquema de patinete elétrico também em algumas cidades. Eu já andei em Três Lagoas, Mato Grosso. Minas Gerais também, né? Três Lagoas. É a cidade do Aécio Neves, se eu não me engano, né? Não. Não é do Aécio essa? Não. Não, dele é João Molevade. É uma cidadezinha lá que ele é famoso. É no Mato Grosso do Sul. Ah, Três Lagoas é Mato Grosso, tá certo. Isso. Lá onde tem as fábricas de papel, né? É isso aí. É a Fibria, né? É até verdade. Estou confundindo com como é? Patos, né? Tem uma cidade de Minas que também tem isso aí. Mas Exato. Tem em São Paulo, capital, vários, e no Mato Grosso do Sul tinha a mesma empresa. Eu só esqueci o nome agora, mas eu andava direto. Aí eles geralmente têm pontos de aluguel em estacionamento de shopping, estacionamento de supermercado grande, praça. Bacana, né? Nesses locais que você tem essa questão da indústria, provavelmente até eles mesmos incentivam isso, né? Até como contrapartida aí para a questão dos royalties que você tem para o local, né? Então isso daí também incentiva essa questão de implementação desses sistemas. Esse com estação é que você vê com mais frequência, mas também tem um sistema sem estação, tá, pessoal? Que literalmente você está andando aqui pela universidade, tá? Um exemplo fictício. Eu quero pegar uma bicicleta. Você acabou de sair da aula, né? Terminou aquela prova de estrutura em 10 minutos, rápido, né? Você é safo ou entregou em branco. Vai lá, chegou aqui na frente do prédio, já tem uma bicicleta jogada lá, só esperando de ser liberada. Ela tem uma trava interna, inclusive, tá? Você tem que liberar, sobe nela e vai embora, tá? Então, isso daqui é um sistema que tem até um nome interessante, tá? Dockless ou Free Floating System, tá? Vocês já ouviram falar disso? Sistemas de compartilhamento sem estação? Alguém já ouviu falar? Esse do patinete elétrico que eu falei não tem estação, não. Ele só tem... Dockless, então. Como que funciona? Você tem um aplicativo, você lê um código QR que tem na bicicleta, aí ele libera pelo aplicativo, tem que ter um cartão de crédito cadastrado, Isso. e mostra no mapa os lugares da cidade onde tem uma zona roxa que você pode largar a bicicleta. Chegou lá, pode deixar a bicicleta. Eu não sei como é que funciona se descarregar o celular ou se eu for assaltado, mas ele vai contando por tempo. Aí é um valor por hora que paga. Assim, é um valor inicial, se eu não me engano, R$13,50, mais 90 centavos por minuto. Não lembro direito. Mas é isso mesmo, tá? Você falou, o que eu conheço é exatamente o que você falou aí. Essas questões aí específicas de roubo, descarregou o celular,
a bicicleta estava quebrada, eu não sei, tem que ler o contrato, tem que ver essas questões mais específicas. Mas o sistema Dockless é exatamente esse. A professora Badini, quando escreveu o projeto original, tá, ela queria fazer esse sistema, só que eu achei, depois que ela me perguntou, que eu achei muito ousado para o primeiro tiro. Não, vamos fazer o mais trivial, que é o compartilhamento via estação, tá? E depois, em função das questões da experiência até como um todo, né, a gente pode migrar para um Dockless. Mas tem tudo isso. Isso daqui na China tem muito mesmo, tá? Esse sistema Dockless. Só que o principal problema lá é cultural, tá? O pessoal literalmente deixa as bicicletas em qualquer lugar, inclusive jogar uma por cima da outra, ou deixa amontoado. Então aí você, de uma questão de sustentabilidade, que seria isso, né? Você já começa a gerar problemas ambientais, problemas também envolvendo aí acúmulo de material, tá? Então tem toda uma problemática. Por isso que eu digo, culturalmente, para o Brasil, eu acho que o sistema com estação ainda é melhor, mas testando gradativamente esse Dockless e verificar aí em função dos feedbacks, né? Se vai rolar muita coisa, muito roubo, né? Ela tem um GPS, você consegue ir lá e saber onde ela está, né? Ela tem um sistema de tranque interno, tem algumas coisas, mas, claro, se o cara quiser carregar a bicicleta, ele carrega. Então, tudo isso precisa ser avaliado e talvez para o Brasil, para Macapá, tá? Se chegasse para mim, professor, a gente tem duas possibilidades aqui para fazer um teste em Macapá. Qual que você quer? Eu ia fazer o trivial primeiro, testar aí por uns bons anos, e depois disso a gente poderia ir para o sistema Dockless. Ok? E, pessoal, dependendo da situação, a gente também pode, já considerar bicicletas inteligentes, tá? Eu vou colocar o vídeo aqui e depois vocês me dão a sua opinião, se isso já é possível. Deixa eu só colocar o som para aparecer para vocês. Só trocar aqui. The Dutch cycle more than any other nation in the world, almost 900 kilometers per person. But that also means we have 350,000 bike-related injuries. Now imagine that we would make biking safer, smarter, and easier by applying self-driving technology to biking. We taught our self-driving bike to figure out where it is, what's around it, what will happen next, and what it should do. We leaned on Google's expertise in self-driving cars, but we had to adapt the technology to work on a bike. We decided to add 2 additional features. First, you can request the bike to pick you up wherever you are, and we developed a comfort mode, adjusting the pedals to a perfect resting position. I think the self-riding bike could really give a boost to the economy because people could also work on their bicycle. You work in your office, you work in your home, you work in your car. You could even work on your bike. I have so much more time. My kids love it. They're just free. They can go anywhere they want, anytime they want. It's amazing. At the Fietsersbond, we feel that this is the biggest invention since the invention of the bicycle itself. At Google, we always put our users first. With the launch of this bike, we believe we do that again. Professor, eu não sei se o senhor tá falando, mas não tá saindo som, tá? Estão me escutando?
Agora sim. Oi, oi. Estamos sim, professor. Ok. E aí, é fake? Eu não consigo escutar você porque eu não... Deixa eu trocar aqui. Agora sim. E aí, vocês acham que isso é possível? Eu acho que sim, professor. Mas será que isso daí é feito... Isso daí é o pessoal que trabalha na Google da Holanda, né? A bicicleta ficar em pé aí. Como é que eles ajustaram esse centro de gravidade aí? O que vocês acham? Foi uma campanha de mobilidade feita pelo pessoal lá, mas eu fiquei assustado com essa tecnologia aí. O Júlio fala que é 1º de abril. Vocês acham que é fake? O que vocês acham? Eu Tá acho aí que é real. na Eu confio no Google. publicação, disponível apenas dia 1º de abril. É Fuleiragem. bem apontado pelo Júlio. Eu nunca deixaria minha filha andar na bicicleta sozinha. Pois é, né? Mas de fato, tá, pessoal? É fake. Eu vou só mostrar depois o Asbuilt, tá? Deixa eu só trocar aqui novamente. The Dutch cycle more than any other nation in the world, almost 900 kilometers per person. But that also means we have 350,000 bike-related injuries. Now imagine that we would make biking safer, smarter, and easier by applying self-driving technology to biking. We taught our self-driving bike to figure out where it is, what's around it, what will happen next, and what it should do. We leaned on Google's expertise in self-driving cars, but we had to adapt the technology to work on a bike. We decided to add 2 additional features. First, you can request the bike. The Dutch cycle more than any other nation in the world, almost 900 kilometers per person. But that also means we have 350,000 bike-related injuries. Now imagine that we would make biking safer, smarter, and easier by applying self-driving technology to biking. We taught our self-driving bike to figure out where it is, what's around it, what will happen next, and what it should do. We leaned on Google's expertise in self-driving cars, but we had to adapt the technology to work on a bike. We decided to add 2 additional features. First, you can request the bike to pick you up wherever you are, and we developed a comfort mode, adjusting the pedals to a perfect resting position. I think the self-riding bike could really give a boost to the economy because people could also work on their bicycle. You work in your office, you work in your home, you work in your car. You could even work on your bike. I have so much more time. My kids love it. They're just free. They can go anywhere they want, anytime they want. It's amazing. At the Fietsersbond, we feel that this is the biggest invention since the invention of the bicycle itself. At Google, we always put our users first. With the launch of this bike, we believe we do that again. Né, pessoal? Então, o Andrew estava preocupado, né? Ninguém deixou a menina lá, as crianças, andando sozinha, né? Mas acho que foi uma brincadeira que eles fizeram, vocês mataram lá o 1º de abril, né?
Me mandaram, foi até a Badinha que tinha me mandado, olha aí o que a gente já pode fazer. Será que dá para fazer lá na engenharia? Falei, olha, para isso daí é fake news. Eu acho que a minha bicicleta era dessa também. Eu deixei em casa estacionada e quando eu voltei da faculdade ela já não estava mais. Eu acho que era dessa aí também. Mas aí ela mandou para mim, tem como fazer isso? Falei, tem, tudo é possível na engenharia. Mas depois eu mandei o vídeo para ela, ela ficou triste quando viu esse vídeo aí final aí. Mas beleza, então vamos seguir aqui. E agora colocando para finalizar a aula no nosso cenário, né? A gente mostrou basicamente tudo que a gente precisa de forma superficial saber, né, com relação a essa questão da bicicleta no cenário de transporte urbano, né? Só que em Macapá, o que a gente tem de pouco, né, ainda é meio que caótico, né? Essa reportagem foi antes de construir essa ciclofaixa lá do Leopoldo Machado, mas de forma geral, eu acho que mesmo com ela a gente não teve um aumento significativo. Ou seja, a gente tem, sei lá, menos de 2% talvez agora, né, das vias da capital com espaço destinado, né, ao ciclista, né, como seria o ideal. Mais que isso seria o ideal, né. E aí eu até peguei alguns casos que eu consegui lembrar, que é o caso que a gente tem lá na Zona Norte, na Tancredo Neves, ou BR-210, tá? Que a gente tem aquelas ciclovias, se eu não me engano, lá é ciclovias. E quando eu coloquei até no Google, lá o Google Maps, ele tem uma função, né? Você marca lá, ele indica onde tem rota de bike, vias para ciclistas, ciclofaixas, trilhas de terra ou não pavimentadas. Ele só marcou isso aqui em Macapá, tá? Foi o único local que, de fato, ele marcou alguma coisa. Aí, aquela parte lá da Zona Norte, eu entendo que ela nem é tão curta como está aqui, eu acho que ela vem um pouco mais para cá, mas, de fato, só indo no local para ver até onde ela vai, tá? Além dessa, a gente tem o da Leopoldo Machado, aí eu peguei lá no Google Maps, tracei uma régua, né, partindo lá do ponto que ela inicia, aqui é aquele ponto inicial da Leopoldo Machado, para quem está vindo da Zona Norte, vem Leopoldo toda, retão, né, entre aspas, JK, passa por aquela área tumultuada e chega aqui perto do Marco Zero e termina, né? Nem chega aqui na universidade. Deu em torno de 7,10 quilômetros, tá? De ciclofaixa. Talvez com um erro aí de mais ou menos 100 metros, não mais que isso, mas foi o que eu consegui medir aqui no mapa. Então, bem pequena aí, comparado às necessidades de fato, e mesmo assim, ela ainda tem problemas, né, diversos, desde a infraestrutura até questões relacionadas ao próprio traçado, né, a sua rota. Tem também a da Milton Silva, que hoje já está meio sucateada, né, nem sei se o pessoal está utilizando. E até outro ponto, né, a gente tinha a da Milton Silva ali, que é uma via que vem, né, e a Leopoldo é que vai. Vem no sentido de Zona Sul para Zona Norte, né. Será que não seria o ideal tentar resgatar essa que já existia e fazer apenas uma faixa na Leopoldo? Aí eu não sei se foi tudo isso pensado de uma forma efetiva com esse investimento que foi feito lá no Leopoldo Machado. Mas tem essa daí, hoje ela está bem sucateada, inclusive. E tem, pessoal, também, aí eu até pesquisei na internet, era uma dúvida que eu tinha, se lá para Duca Serra, já que eles estão fazendo ampliação, teve até um aluno que me perguntou, estava fazendo uma intervenção ali, próximo ao Cabralzinho. Hoje eu passei por lá, que eu fui comprar uma estrutura para colocar uma caixa d'água de 1.000 litros, aí eu procurei logo a estrutura pré-moldada, né? R$1.200, já com a instalação, inclusive. Aí comprei lá o poste, mais a laje, e aí vou fazer a instalação quinta-feira lá na casa da mamãe. A caixa d'água dela já está ruindo, literalmente. Aí eu passei por lá e vi que eles estão fazendo uma rotatória, né? Que seria como se fosse um retorno ali próximo a Cabralzinho, passando já a área da ponte. Então, ali é realmente uma rotatória. Mas para lá, segundo o diretor do Detran, não sei se ele é o atual ou se já saiu, mas está previsto, eu vou ler apenas a última frase, ó, no sentido Santana-Macapá serão 2 pistas com direito a ciclofaixa, parte da pista de rolamento destinada à circulação exclusiva de bicicletas. Tá? Eu achei até um vídeo, pessoal, eu vou novamente aqui mexer nas configurações, que faz uma propaganda da Duca Serra e mostra basicamente por onde vai passar ela.
E aí, pessoal, será que vai tudo isso aí? Ó? Passarela elevada. Até Santana você vai poder ir de bicicleta pela Duca Serra. Será que vai? Projeto tem, né? De fato. A Isabela colocou, uma menina de geografia está fazendo mestrado nessa área aí. Não tem muito a ver com a aula, apenas formação aleatória. Ela vai estudar o desenvolvimento urbano com essa obra aí. Interessante. É? Daqui da Unifap? É? Bacana. Eu não sei se eu consigo o vídeo, mas eu consigo mandar o link dele, tá? Mas, de fato, né, é uma obra interessante ali para Duca Serra. Bora ver aí como é que ela vai ser finalizada, né? Tem muita coisa ainda que precisa ser feita. Então, só fechando aqui a aula. E, claro, outra das questões que a gente precisa ainda ver, né? Eu não sei se tem ciclistas hoje aqui na aula, mas a gente sabe que aqui em Andé e Macapá, até por não ter, de fato, um local adequado, e questão também de imprudência, né? Às vezes arriscar a vida. Já teve gente morrendo aqui na frente da universidade. Nós sabemos que o correto é motoristas, ciclistas e pedestres devem conhecer seus direitos e responsabilidades quando dividem o espaço público destinado ao trânsito, né? Isso daí é uma questão educativa, por sinal. Mas, infelizmente, né, nem sempre isso é respeitado. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer quando não houver ciclofaixa, ciclovia ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores. Então, não é porque não tem ciclofaixa, ciclovia, que você pode, de certa forma, né, dirigir no espaço que o ciclista está utilizando naquele momento. Então, essa questão cultural é uma barreira que a gente precisa alterar na nossa cidade, no nosso estado. Tá? E isso inclui a realização de eventos educativos, punir, de fato, aqueles que estão atrelados a acidentes que, de certa forma, possam vitimizar ou até mesmo machucar o ciclista, né? Então, tudo isso tem que ser feito, principalmente para os motoristas, mas também o próprio ciclista, o pedestre tem que estar fazendo parte desses eventos. Alguém quer falar alguma coisa? Ô, professor, queria só compartilhar uma situação que eu vi essa semana aí. Ali na General Rondon, antes daquela curva da Nutriama, havia uma bicicleta passando ali pelo lado e tinha um carro estacionado, sabe? Aí quando ela estava passando por ele, o cara abriu a porta do carro, a bicicleta bateu no carro e o ônibus pegou o cara. Nossa. Foi um negócio muito, tipo, parecia ser uma coisa besta, mas que... Strike, uma desatenção. Né? Foi um negócio muito... Nesse caso aí, professor, a responsabilidade é de quem? Do cara que abriu a porta, do motorista, da prefeitura que não colocou uma ciclovia? Todos têm um pouco de responsabilidade, mas o que eu acho? Quando o cara abre a porta de um carro, principalmente quando é a porta para o lado da via, tem que olhar no retrovisor. Para mim, é a minha opinião pessoal, tá? Eu acho que tem que olhar, porque você concorda, como é que o ciclista vai saber que ele vai abrir a porta naquele momento? Eu não sei, não tem. Eu acho que quem está abrindo, principalmente para esse lado da via, tem que bater o olho no retrovisor, né? Isso é uma questão de segurança para ele próprio. Vai que vem um carro ali adjacente, né? Vai lamber tudo, né? Então, de fato, eu acho que nesse caso aí, infelizmente, quem estivesse no veículo deveria ter um pouquinho mais de atenção. A gente sabe que não foi proposital, provavelmente, né? Mas gerou esse sinistro. Beleza, professor, obrigado. Hein? Nada, eu que agradeço.
Temos também, falando um pouquinho novamente da ciclofaixa, aquelas questões que foram recentemente mostradas na via, né? Aquela confusão toda ali naquela parte ali próxima à rotatória da Idomar Maia, né? É garagem, é pedestre, tá difícil, né? Aqui tá tudo errado, a bicicleta tá dentro daquela da faixa ali de acessibilidade, né? Então tá uma maluquice só. E são problemas que começam lá no projeto, de fato. Projetou mal, executou mal, e aí, literalmente, aquela guerra de espaço, né? O certo, só que eu sei que não tem espaço ali, seria jogar essa ciclofaixa ali para a parte adjacente da via. Só que ao fazer isso, você vai perder pelo menos uma faixa de rolamento. Ali só tem 2, né? E aí como é que ficaria? Então, essa questão vem lá do plano diretor, por que ocupar essa região, porque eu tenho casas tão próximas do meio fio. Então, tudo isso são elementos que foram se acumulando e gera esse problema, e depois o cara vem e implanta uma ciclofaixa literalmente na frente do seu portão. Então, tem culpados aí? Tem. Eu acho que de certa forma, quem faz a gestão pública, só que tem que ser feitas escolhas de uma forma mais coerente. Nessa posição aí, eu acho que não foi bom, não foi uma boa escolha de fato. Teve outro caso aí nesse mesmo local, né, onde houve uma reclamação com relação a uma faixa de pedestre, e aí tiraram a faixa, inclusive. Então, pedestre que se dane. Então, aí tiraram, e aí parece que resolveu o problema, no meu ponto de vista, não. Tá? Então, outros casos aí, tem vários em Macapá, se você fizer uma pesquisa no Google, vai achar bastantes aí com relação a isso. Alguma pergunta, pessoal? Deixa eu logo fazer a frequência. A palavra é bike, tá, pessoal? B-I-K-E, bike. Caso alguém queira perguntar, pode ir. Só estou logo arrumando as minhas trouxas aqui. Estou na universidade, economizando energia. Então, dou mais um tempinho para responder a frequência, mas já vou aqui finalizar a gravação. Pronto.